Pessoal, vamos lá então. Vamos para a revisão nossa aqui. Trabalhando aí um dos últimos tópicos nossos, né? Para a gente fechar. Vamos falar um pouquinho sobre uma revisão aqui de alguns exercícios aqui também gerais de química. A gente aproveitar essa aula de hoje para a gente dissipar eventuais dúvidas, né? Se bem que, numa altura dessa do campeonato, creio eu que não tem dúvidas mais, né? Vocês já devem estar preparados e, com certeza, quem se preparou, preparou até agora. Amanhã é só descanso e sábado a prova. Vamos dar uma olhadinha aqui então nesse primeiro exercício. O primeiro exercício ele diz assim, ó, exercício que vai tratar de reações orgânicas. A reação de cetonas com hidrazinas, representada pela equação química abaixo. Então, aqui eu tenho equação química, né? Dois radicais, eu tenho uma cetona aqui, ó. Eu tenho carbono ligado ao oxigênio, então aqui eu tenho uma cetona, né? Ligado com o composto hidrazina. Você vai ter a obtenção desse composto e você vai ter a liberação de água. Pois bem, quando a gente fala de reações orgânicas, a gente tem que lembrar alguns tipos de reações que são, tá, bastante comuns durante essas reações orgânicas. Então, nós temos alguns princípios. Nós temos o princípio também que acontece em alguns casos em algumas reações inorgânicas, como o princípio da adição, tá? Quando você tem a adição de um composto em outro composto. Você tem o princípio fundamental da eliminação. Quando é eliminado, por exemplo, aqui está saindo, né, uma desidratação, ou seja, está sendo eliminado uma molécula de água. Você tem o princípio da halogenação, tá? Então, quando a gente fala em halogenação, nós estamos falando dos halogênios, no grupo 7 da tabela periódica. Quando a gente fala no grupo 7 da tabela periódica, nós começamos pelo elemento mais eletronegativo da tabela periódica, que é o flúor. Aí você vem na sequência, né? Você tem lá o flúor, o cloro, você tem o bromo, você tem o iodo, você tem o astato. Então, a halogenação é a incorporação, muitas vezes, tá? De um halogênio ou a retirada de um halogênio também, de um determinado composto químico, de elementos que compõem, então, o grupo 7A. Então, você tem muitas vezes, tá? O processo que você tem a fusão, né? E a formação de um composto que nós chamamos de alquilação, né? Então, com cada composto a gente reage de uma forma, mas as reações elas são muito parecidas, tá? Então, você tem reações de adição, que adicionam, tá? Alguns radicais, ou hidrogenação, adicionam hidrogênio ao composto. Você tem reações de eliminação, até chegarmos nas reações que nós chamamos de reações de esterificação. Então, principalmente quando a gente fala de esterificação, eu gostaria que você se recordasse, tá, que na reação de esterificação, sempre eu tenho um ácido. Esse ácido, tanto faz se ele é um ácido inorgânico, ou seja, se ele é um ácido de Braunsett-Lowry, se ele é um ácido de Lewis, tá? Ou se ele é um ácido que segue os princípios elementares dos primeiros ácidos em meio aquoso, que é o ácido de Arrhenius, tá? Tanto faz se ele é um ácido inorgânico, como se ele for um ácido carboxílico, como se ele for um ácido orgânico, tá? C dupla O, OH. Tanto faz. Se ele tiver na presença de um composto orgânico, que é o álcool, tá? Que tem sempre lá hidroxila com a cadeia de hidrocarbonetos com simples ligações, né? Senão é fenol quando tem dupla ligação. Mas se eu tiver um álcool e um ácido, eu vou ter a formação de um éster e a liberação de água. Então, eu tenho a formação de um éster. Esse processo nós chamamos de esterificação. E essa reação, né, é uma reação que acontece das duas formas, tá? Ela é uma reação que nós chamamos aí de reação que pode ser, então, que pode ser revertida, tá?
Então, tanto faz você ter um ácido e um álcool, formando um éster e água, quanto a partir de um éster de uma água, você tem a formação de um ácido e de um álcool. Aí vai te dar essa reação aqui da hidrazina com acetona, né? Então, você vai ter aqui, ela pode ser explorada para a quantificação de compostos cetônicos gerados, por exemplo, pela respiração humana. Então, essa questão ela é um pouco emblemática, porque ela é uma questão também que está relacionada à glicólise, ao ciclo de Krebs e à cadeia respiratória. Tá? Então, você tem aqui a fusão. Então, é uma equação bioquímica também, por se tratar, obviamente, de reações orgânicas e todas aquelas reações que a gente analisa nas três etapas do processo de respiração e na etapa única no processo de fermentação, são reações orgânicas, são reações químicas orgânicas. A inibição alostérica, que a gente fala tanto com vocês, é um processo, tá, orgânico. As etapas enzimáticas que ocorrem, tá, na digestão são reações orgânicas e também inorgânicas. E tudo que você vai analisar aí na fotossíntese, você está repleto de reações orgânicas. Então, de uma forma ou de outra, reações orgânicas estará presente não só na prova de química, como estará presente também na prova de biologia. Cuidado também com as reações para a fabricação do sabão, que são as reações de saponificação. Bom, para tanto, uma hidrazina específica, aí ele te coloca aqui a 2,4 de nitro, tá? Fenilhidrazina, é utilizada como reagente. Então, você vai ter aqui essa hidrazina sendo utilizada como reagente, gerando um produto que possui uma cor intensa, tá? Aí ele te dá aqui, ó, essa reação, ó, eu tenho acetona somado Zé, a esse composto, pode falar. é, essa reação de saponificação que você disse é a do. É a que tem, Não, é a tá que bom, forma acetona? tá bom. Eu sei, mas Tá tipo, na bom. reação é a que tem a propa. A, ai, não sei te explicar. Acho que é propa 2-ona e forma a propanona. Pode ser, uma delas pode ser, tá? Inclusive, eu até recomendo que vocês assistam, eu até coloquei aquela listagem lá, aquela aula sobre esterificação e saponificação, que é uma aula de 48 minutos, vocês reassistam aquela aula, só para ter uma base do processo. Mas é essa aí Aham. mesmo, é a última que nós fizemos, que nós falamos aí, do tipo de cetona, né? Colocamos os quadrinhos lá, mostrando os compostos. Não que vocês... É, não, eu só queria saber se era a que É, formava aquela, é a última, acetona. é aquela última que nós passamos para vocês. E Tá, pode formar vários compostos, entre eles a acetona. tá bom. Aí Obrigada. você vai ter aqui, ó, acetona, e aqui você tem, então, esse composto que é dado no enunciado, e aqui vai formar aqui que ele disse, né, um produto que possui cor intensa, ou seja, um produto aqui colorido. Bom, aí ele diz assim para você, considerando esse composto aqui, ó, o 2,4 de nitrofenilhidrazina, que esse composto seja utilizado para quantificar o seguinte composto. Aí ele te dá um outro composto aqui, tá, para ser quantificado. Aí você tem que tomar cuidado aqui, né? Aqui nas extremidades aqui eu tenho carbono, né? Você já sabe bem. Mas aqui esse composto também eu tenho um radical cetona aqui presente, tá? Nesse caso, a estrutura do composto colorido, aí vai te dar, tá? Qual que vai ser a estrutura do composto colorido quando eu tenho uma reação orgânica que vai ser utilizado esse outro composto para eu quantificar. Aí ele te dá aqui as alternativas, tá? Esse aqui é a alternativa, saiu meio desformatadinho aqui, mas para cima aqui está a alternativa A, alternativa B, tá? Alternativa C, ó, é essa de cima, não é de baixo, a D, e essa última aqui é a alternativa I.
Bom, aí você tem vários compostos aqui, você vai analisar qual alternativa que você vai marcar. Bom, o que que eu tenho que analisar aqui? Eu coloquei aqui para vocês já a resolução, tá? O que que acontece? Então, se você analisar aqui, ó, que esse composto ele está sendo utilizado como reagente para estabelecer a quantidade, tá, do composto que vai ser produzido, o que que deve acontecer? Bom, deve acontecer aqui o que mais se acontece nas reações que nós chamamos de reações de eliminação, quando se trata de reação orgânica. O que é a reação de eliminação? Bom, a primeira coisa que você vai observar, se essas reações, elas têm, então, por exemplo, uma molécula de água evidente. Quando ocorre uma reação que apresenta uma molécula de água evidente, significa que essa reação, ela é propensa à desidratação, tá? Agora, você tem duas situações distintas nas reações orgânicas. A primeira situação é quando você vai retirar água entre dois compostos orgânicos. Então, você vai fazer a retirada de água inter, tá, molecular, entre duas moléculas. Aí você tem que perceber que tem um hidrogênio e uma hidroxila que dá para serem mexidos, que dá para serem subtraídos, que dá para serem retirados. A outra situação é quando você tem um composto e esse composto ele vai perder uma água, tá? Então, nesse caso aí, você tem, então, a reação, tá? É intramolecular. Dentro de um único composto, você vai ter o processo de desidratação. Então, analisando aqui, ó, olha o que acontece aqui quando eu coloco os dois compostos, ó. Eu abri essa cadeia, tá certo? Aqui, ó. O que eu fiz aqui, ó? Ó, só para você entender o que eu fiz. Ele mandou eu reagir, então, ó, esse composto, tá? Isso, pra você entender, a única coisa que eu fiz aqui, eu coloquei os carbonos, né? Então, aqui está implícito que você tem carbono, 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 cada pontinho desse. E aqui, como não apareceu nada, eu tenho carbono também. E cada carbono você completa, tá? Com os hidrogênios. Aqui eu já tenho uma ligação, esse carbono aqui eu pô, 3, né? Hs. Esse aqui já tem uma, duas, três, quatro, só tem um carbono aqui. Esse carbono já tem duas CH2. Esse carbono aqui já tem duas e duas, quatro, só põe um carbono aqui, CH2, CH3, e aqui esse carbono aqui ele já tem duas CH2. Bom, transformei esse composto aqui de uma forma palatável para eu enxergar como que está esse composto. Aí eu coloquei os dois compostos, olha como é fácil. Então é só uma questão de percepção. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei então acetona dentro dessa situação que eu coloquei para vocês aqui, tá? Então aqui você tem acetona, tá? E aqui eu tenho o composto 2,2 de hidroxidrazina, tá aqui, ó, fenilhidrazina. Aí o que dá para eu fazer aqui, Zé? Embora aparentemente você pode falar assim, nossa, mas isso aqui é meio complicado, né? É meio estranho isso aqui, porque complica um pouco a cabeça. Não complica nada. Quando você coloca os dois compostos, o que você pode observar aqui, ó? Você pode observar que essa hidrazina, por exemplo, o que pode acontecer com ela? Bom, ela tem dois Hs aqui, na verdade, dando sopa, ó, NH2, tá? Bom, se ela tem dois Hs aqui dando sopa, e no radical cetona eu tenho um oxigênio, é só você colocar os dois compostos próximos que você vai ver que você vai ter uma desidratação, tá? Intermolecular. Portanto, guarde bem esses dois nomes, tá? Porque, de repente, na prova de vocês, quando vocês estiverem se deparando com uma questão desse natureza, desse tipo, você pode aqui ter que trabalhar com intermolecular, tá? Ou intramolecular. Então, não esqueça desse detalhe. No processo de desidratação, de eliminação, está acontecendo entre dois compostos, a expressão é inter. Está acontecendo entre o mesmo composto, a expressão a água sai de um único composto, a expressão é intra. Toma muito cuidado, porque de repente nas alternativas que estarão disponíveis para vocês, você pode ter duas respostas, tá?
parecidas, né, como desidratação, ou usando a nomenclatura de eliminação de água, só que aí fala intra e inter, não esqueça desse detalhe. Então, se fosse esse caso que eu estou externando para vocês aqui, uma resposta inter estaria correta, já a resposta intra estaria equivocada. É o tipo de questão que o pessoal diz, mas está saindo água, é desidratação. Mas eu especifiquei o tipo de desidratação, tá? Então, olha só, a partir do momento que eu tenho a retirada do H2O, quando eu deparo aqui e coloco os dois compostos próximos, tá? Eu retirei aqui a água. O que vai acontecer imediatamente aqui, Zé? Bom, esse composto aqui, ó, ele tinha então, ó, duas ligações com hidrogênio, tá? E aqui o carbono, ele estava ligado ao oxigênio. Então não acontece nada demais, embora você fale, nossa, que composto gigante, etc. Mas nada demais aconteceu, ó. Subtraiu aqui, ó, o oxigênio H, essas duas ligações se fecham e se fundem aqui, ó, a ligação dupla, em que estava ligado o oxigênio. Por quê? O nitrogênio, ele precisa de duas ligações, porque ele é um composto, né, que tem três ligações, estabelece três ligações covalentes, e quando, olha, você subtrai a água, ele apenas ocorre aqui a fusão desses dois compostos, tá? Aí você vai ter a fusão, e tá aqui, ó, essa fusão, ó. Aí ele dobrou, fundiu-se a dupla ligação, e aqui eu tenho Você, a formação de um composto com cor intensa, que nesse caso aqui é um composto colorido, segundo ele falou que ia acontecer no enunciado. Pode falar. Qual que é o nome da desidratação desse caso aí? Essa desidratação é intermolecular, tá? Intra seria se o H2O viesse de só uma molécula. Exato. Se tivesse um único composto perdendo água, intra, dentro do próprio composto. Agora, quando a gente tem dois compostos perdendo água a partir dos compostos, aí você tem, então, a desidratação que a gente chama de intermolecular, tá? Então, aqui, Zé, ele pediu, ele falou alguma coisa, precisava saber o nome? Não, eu só precisava saber identificar o composto, tá? Aí, ó, se é esse composto aqui, depois que você fez, olha como é fácil, isso é uma questão desse tipo. Aí você vem aqui, ó, aí, ó, letra B. É que ele está deitadinho aqui, ó, mas seria esse composto, só que ele coloca para você aqui, ó, a mesma formulação que ele colocou lá, para ficar mais fácil, ó. Formulação de tracejada, mas aqui ele está, né? Nós colocamos ele mais deitado, mas é esse composto aqui, ó, C dupla tal. Porque na hora que você olha assim aqui, você fica meio apavorado, né? Você fica meio desesperado com as formulações que aparecem aqui, etc, tal. Eu ficar falando, Zé, mas esse negócio aí é muito complicado, não tem nada de complicado, tá? Zé, Bater o olho aqui, ó, o oxigênio ele tem que sumir mesmo, ele não pode ser mantido. Seria a letra B, não tem jeito de você errar. Mas como é para que você chama o enxergar isso, composto formado? você vai ter que chamar, vai ter que chamar isso aqui, tá? Os dois compostos. Não, e ele não precisa estabelecer aqui é o nome do composto, né? Que tem aqui uma amina aqui no meio, etc, tal. Mas ele não está pedindo nomenclatura para você aqui. Esse Ah, tá, mas pode é um formar composto tipo um colorido. éster, um éter, pode formar qualquer Pode coisa. ser. Ou pode formar um composto que é a fusão de ambos, né? Um éster ácido, aí você tem vários tipos. Nesse tipo de questão, ele não vai pedir para você nome de composto, ele vai pedir para você a formulação do composto. Agora, se pedisse o nome do composto aqui, desse o nome, aí você estaria ferrado, porque a partir do nome desse composto, você tem que montar a estrutura química desse composto para você chegar naquela nomenclatura. Aí ferra um pouquinho. Mas isso não vai acontecer, não. Você tem que só identificar mesmo, tá? É mais fácil. Aí você vai ter, então, aqui a didrox, né? Vamos chamar assim de didrox, uma forma mais simples, né? Didrox, fenox, fenil, hidrazina, cetona desidratada. A gente poderia chamar dessa forma. Mas o nome não é o mais, tá, importante, sim identificação. Aqui nós temos uma outra questão também, que é uma questão muito importante para vocês, sobre todos os aspectos,
porque é uma questão aqui que envolve eletroquímica, né? Então, vocês sabem os tópicos, é óbvio que você não vai ter, ai, olha, vai cair esse tipo, ou você vai ter, olha para essa alternativa, a gente dá algumas dicas, mas tem um limite. O grande desafio de vocês é aquilo que eu falei para vocês desde o início. Vocês terão questões, aí na hora que chegar lá, você vai falar assim, nossa, está tudo combinado, essa matéria foi dada, né? E foi muito trabalhada essa matéria. Aí, o que pode te dar uma frustração, que acontece às vezes nas provas da Unifenas, eu falo assim, o Zé falou para mim essa matéria, falou que ia cair, não é possível que eu consegui cair nas pegadinhas, etc, tal, e você acaba errando algumas, né, algumas questões. Isso é frustrante, certo? Porque no combinado, né, você vai chegar lá, você vai ter lá uma questão de, sei lá, parasitose, uma questão de pigmento fitocromo, né, uma questão de ecologia. Não vai acontecer, o combinado não foi esse. Eu trabalhei não foi com esses conteúdos. Então aí você vai ficar com raiva. Aí no começo você pode até ficar com raiva de mim. Você fala assim, eu caí naquela pegadinha do Zé. Ah, mas você caiu na pegadinha do Zé no quê? Na respiração, na eletroquímica, na estequiometria? Oh, então, mas o Zé trabalhou bastante com vocês sobre isso, né? Agora, tem a questão de ética, né? A gente pode até trabalhar os temas. Agora, como que vai ser? Não, não existe isso. E nunca existiu. Então, ó, a figura representa uma célula galvânica constituída por um eletrodo padrão de hidrogênio mergulhado em uma solução com íons H+, tá? De 1 mol por litro, ele te deu aqui a concentração, e por um eletrodo de ouro mergulhado em solução contendo íons de ferro 2+, e íons de ferro, tá? +3. Aqui ele estabelece aqui, ó, que os dois eletrodos, ó, são de platina. Aí a questão é o seguinte: esses eletrodos aqui, eles estão participando da reação ou eles não estão participando da reação? Bom, então, quando você olha para cá, eu tenho um eletrodo de platina, que eu tenho um eletrodo de ouro, na verdade, né? Quando você olha para cá, você sempre observa o seguinte, num desenho, porque o desenho ele ajuda bastante você a entender. Primeira coisa que você vai observar aqui é o seguinte, ô Zé, tô fazendo bolinha aqui, hein? Tá fazendo bolinha aqui, hein? Tá fazendo bolinha. Então, o que está acontecendo com o hidrogênio? O hidrogênio, Zé, se ele está fazendo bolinha, ele está se convertendo aqui em hidrogênio gasoso. Tá formando o H2 aqui, tá? E na solução aqui, ó, na solução eu tenho íons H+, ou ínio hidrozônio, ou hidrônio, como queira. Mas não está dando para eu ver que esse eletrodo de platina, ele está participando da reação. Então, a princípio, eu não estou enxergando que esse eletrodo ele está participando da reação. Se ele estivesse participando da reação diretamente, é aquela situação que ocorre, por exemplo, com o cobre, né? Durante a redução, ocorre aqui a formação, a produção de cobre puro em torno do eletrodo de cobre puro. Então, parece que, a princípio, quando eu estou olhando aqui, eu tenho um eletrodo que nós chamamos de eletrodo inerte. E idem de cá, né? Por quê? Porque aqui eu tenho um eletrodo de ouro, tá? E também não há nenhum indício que ele esteja participando da reação. Ele não está sofrendo aqui redução, pelo menos a princípio que eu estou olhando aqui, eu não estou vendo nada disso. E ele não está sofrendo também oxidação. Se ele estivesse sofrendo oxidação, ele estaria sofrendo corrosão, tá certo? Então, você dê uma olhada no desenho para ver o que está acontecendo, tá? E outra coisa que você tem que olhar aqui, ó. Bom, eu tenho aqui, ó, um voltímetro aqui, ó, ligando, tá? Ah, Zé, então eu tenho um voltímetro. Você tem um voltímetro. Aí a pergunta assim para vocês: você tem aqui uma lâmpada ou você tem um voltímetro? Então toma muito cuidado, tá? Que há uma diferença.
Isso aqui está impulsionando energia. Se você tem um voltímetro aqui, ó, ele está medindo a energia, tá? Aliás, ele está medindo a energia que está se propagando ao longo da solução. E aqui você tem, então, um fio de cobre que serve para transferência, tá, de corrente elétrica. Bom, considere os eletrodos de platina, ele vai falar para vocês, nós já tínhamos identificado isso, e de ouro inertes, tá? Ou seja, eles não estão reagindo com a solução. E os potenciais de redução das espécies químicas presentes nas soluções, ele te dá o hidrogênio, você sabe, que a partir do hidrogênio é que nós estabelecemos o potencial dos demais, né? Então, estabeleceu-se o hidrogênio como 0 volts, aí a partir do hidrogênio você tem os potenciais de redução. Então, o hidrogênio, ó, ele está partindo aqui, ó, ele está reagindo aqui, ó, o hidrogênio 2+, com 2 elétrons, ele está reduzindo aqui para hidrogênio 0, tá? Então, o que está acontecendo aqui, Zé? A carga dele é +1, ele está indo para 0. Então, +1 para 0, eu estou tendo um potencial aqui de redução, tá? De 1, de NOx, de 1, né? De 1. Agora, está tendo um detalhe interessante aqui, Zé. O que está tendo, ó? Como eu tenho 2 hidrogênios de cá, o caso do hidrogênio eu nunca posso esquecer, porque hidrogênio é um gás, forma H2. Eu tenho que jogar 2H+ de cá, tem que balancear, e aqui eu estou trabalhando com 1 elétron, então tem que multiplicar 2 vezes 1, aí são 2 elétrons, devido ao balanceamento. E esse potencial de redução padrão do hidrogênio sempre é 0, e ele vai ser dado, também no enunciado. Já o ferro ele está passando da forma de ferro 3 para ferro 2. Também, óbvio, está mostrando para vocês aqui apenas a redução, tá? Porque a proposta aqui é o potencial padrão de redução. Então, ferro 3 para ferro 2, o que está acontecendo? É um elétron só que está sendo perdido. E esse potencial aqui, ó, é mais 0,77 volts. Então, de qualquer forma, quando eu analiso os dois potenciais de redução, qual que é o maior potencial de redução aqui, ó? É do ferro. Bom, se é do ferro, então a tendência é o ferro sofrer redução. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, durante o funcionamento da célula galvânica, tá, que é uma célula eletrolítica, representada na figura, o que vai acontecer aqui, ó? É o gás hidrogênio que vai atuar como oxidante, os elétrons migrarão do fio de cobre no sentido do fio de ouro. Então, tome muito cuidado com esse tipo de questão, tá? Só para a gente colocar aqui, só para você entender, vamos entender aqui como é que a gente resolve uma questão desse tipo aqui, ó, tá? O que eu tenho apenas, então? Eu tenho apenas aqui, ó, o 77 volts do ferro é maior, tá, do que o 0 volts do hidrogênio. Então, dessa forma, eu posso já falar para vocês categoricamente que o ferro vai sofrer redução porque ele tem um potencial, tá, de redução maior do que o hidrogênio para essa equação. Então, Zé, se o potencial padrão do ferro é para redução, do hidrogênio, ele tem a capacidade de ceder elétrons, tá, para o ferro. E o ferro, por ele ter uma energia maior aqui, um DDP maior, ele tem capacidade de retirar elétrons do hidrogênio. Então, na verdade, o ferro, ele sofre redução, e o hidrogênio, na verdade, nessa reação, que ele é o menor, ele sofre oxidação. Só que, no enunciado, ele está dando os dois potenciais padrões aqui para você, tá, de redução. Como ele está dando os dois potenciais padrão de redução, ele coloca as duas equações como se fossem equações de redução. Quem são essas equações de redução? As equações de redução são aquelas em que os elétrons aparecem do lado esquerdo da seta. E as equações de oxidação são aquelas que aparecem do lado
direito da seta. Os elétrons aparecem do lado direito da seta. Isso vocês já guardaram bem. Então, presta atenção, a partir do momento que você definiu que o ferro, passando de ferro 3 a ferro 2, ele tem maior potencial de redução, o que vai acontecer com essa situação de cima aqui, ó? Então, eu posso afirmar que essa situação de cima, na verdade, como ela tem menor potencial, ele vai estar sofrendo o que nós chamamos aqui de oxidação. Oxidação tá antes da seta? Se ele está sofrendo oxidação, para eu enxergar a oxidação, eu vou ter que inverter essa equação aqui, ó, tá? Porque essa equação aqui é uma equação reversível. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu inverti a equação, ó. Aí sim, agora dá para eu ver que é oxidação. Ó, o hidrogênio gasoso, ele está oxidando, e a oxidação é aquela história, sempre ocorre no ânodo e a redução sempre ocorre no cátodo. Então, ó, o hidrogênio gasoso, ele vai estar produzindo 2H+, liberando 2 elétrons. José, Ouvindo aí o que a Marcela falou. Então, ó, no caso da oxidação, na verdade, o elétron aparece depois da seta. Ah, E no tá, caso da oxidação redução, depois. o elétron sempre vai aparecer o quê? Antes da seta. Só que para eu enxergar isso, eu tive que inverter, porque se ele tem o menor potencial padrão, ele tem tendência de ceder elétrons, então, na verdade. Então, ele tem tendência de oxidar. Se ele tem tendência de oxidar, ele vai ceder elétron para o ferro. Pode falar. Quem que chamou aí? nesse caso, tipo, se eu inverter a equação, eu não vou alterar o sinal, vou? Não, mas se alterar também aqui, não ia fazer diferença, né? Que ia dar menos zero, não faz diferença nenhuma. Ah, tá. E se eu multiplicar igual multiplicou aqui embaixo, eu não multiplico o potencial, ou multiplico? Multiplica, porque aqui no caso aqui, ó, ele passa por potencial negativo, no caso, né? Aí daria menos zero. Aí você pega aqui, ó, o potencial maior, menos, que é esse aqui, ó, aí com relação à redução, você pega o potencial maior, menos o potencial menor de redução. Aí deu quanto? Deu mais 0,77. Então essa é a variação, né? Aí você já exclui essa letra aqui, que falou que dá 1,54, tá vendo aqui? Por quê? Porque nessa letra aqui ele está te induzindo ao fracasso, que vai acontecer no sábado, que ele está somando 0,77 com 0,77. Só para você ficar com aquele negócio na cabeça. Mas só que o potencial do hidrogênio é zero. Então você tem que somar ele. Agora, se fosse uma questão de termoquímica, que a gente estivesse trabalhando aqui com lei de Hess, aí quando você faz aqui a virada da equação, e aqui mesma coisa, ó, supondo que aqui a de baixo fosse a oxidação e aqui eu tivesse cobre em cima, essa aqui, para eu inverter essa equação, teria que inverter o sinal aqui, ó. Aí daria pela lei de Hess, você teria aqui, ó, menos 0,77, se eu invertesse. Aqui só não está aparecendo quando eu inverto, porque zero não vai alterar, certo? Se é menos zero, se é mais zero, então não altera. Mas aí o sinal, ele inverte, porque a partir daqui eu tenho a energia de oxidação, por isso que eu inverto o sinal, tá? Se eu quero saber, por exemplo, a energia de oxidação do ferro 3 para o ferro mais 2, se ele me deu a energia de redução, eu posso afirmar categoricamente para vocês que ela é menos 0,77 de oxidação. Agora, de redução, mais 0,77. Sempre o sinal é o oposto. Por isso que, às vezes, no exercício desse tipo, ele te dá de redução e a de oxidação, você só troca o sinal. Só isso, tá? Então, olha só o que está acontecendo aqui. Aí eu tenho outro probleminha aqui que nós vimos na questão, que envolve também a soma das equações das semi-reações, que envolve muitas vezes a estequiometria, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter que somar as duas equações para eu encontrar a equação global. Aí você fala, Zé, mas aí tem um problema, né? Aqui eu tenho ferro 3 passando para o ferro 2. E aqui ele está, então, tá? Eu tenho, então, apenas um elétron sendo, né, transferindo aqui, ó, porque está havendo redução de NOx, então, ele está, então, recebendo um elétron. Então, como é que eu faço isso, Zé? Então, aqui eu tinha o ferro 3, um elétron
passando para ferro 2. Para eu conseguir somar essas duas equações, eu tenho que cortar alguma coisa. Eu tenho que reduzir essa equação aqui, ó, para eu estabelecer aqui uma equação de oxirredução. Ah, Zé, então eu tenho que reduzir. O que eu posso reduzir aqui, ó? Aí você olha, ó, por exemplo, o H não dá, não tem nada a ver com H, embaixo é ferro, né? Não tem nada a ver com gás hidrogênio com H. Mas se eu pegar essa equação de baixo, multiplicar toda ela, aqui eu estou com 1 elétron e aqui eu estou com 2 elétrons, para dar para eu fazer essa simplificação, eu vou multiplicar toda essa equação de baixo por 2. Ah, então quando eu multiplico por 2, aí não é só os 2 elétrons. Aí eu fico com 2 ferro 2, 2 elétrons e 2 ferro 3. O mesmo procedimento que nós usamos para resolver aqueles exercícios de estequiometria. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Aí, Zé, você pode cortar esses 2 elétrons com esses 2 elétrons, né? Posso cortar, tá? Aí, o que ficou do lado de cá? Do lado de cá ficou o hidrogênio, e aqui ficou, então, o ferro 3, 2 ferro mais 3, tá? E do lado de lá, Zé, ficaram os 2 H+, e ficaram aqui os 2 ferro 2. Ah, Zé, então deixa eu entender. Essa equação aqui é a equação global de oxirredução, tá? No caso dessa célula eletrolítica. Exatamente. Só que agora aqui, ó, quando você tem a equação global, ficou muito mais fácil você enxergar. Então aqui você tem, então, ó, o hidrogênio, ele está passando de NOx 0 para NOx mais 1. Então ele está sofrendo oxidação, tá? Ah, então cuidado, ó. Se ele sofre oxidação, o hidrogênio aqui é o meu agente redutor, porque ele está sofrendo oxidação. Agora, olha só o ferro que está acontecendo com o ferro mais 3, ó. O ferro mais 3, ele está passando para ferro mais 2. Ah, se ele está passando para ferro mais 2, ele está sofrendo o que, Zé? Redução. Se ele está sofrendo redução, o ferro mais 3 é o agente oxidante. Cuidado com isso, viu? Isso aqui é uma coisa sensacional para vocês. Mas vocês vão entender por que depois. Então, esse aqui, o que sofre redução, é o agente oxidante. E o que sofre oxidação é o agente redutor. Então, esse tipo de exercício, eu tenho que detectar, então, aqui eu tenho o agente redutor e aqui eu tenho o agente oxidante. O hidrogênio é o agente redutor e o ferro é o agente oxidante. Aí você vai aqui nas alternativas, ele fala para você assim, ó, o gás hidrogênio atuará como agente oxidante? Não, quem atuará como agente oxidante, na verdade, é o ferro. O gás hidrogênio é meu agente redutor, tá? Aí vai dizer assim, ó, os elétrons migrarão pelo fio de cobre no sentido do eletrodo de ouro. E agora? É no sentido do eletrodo de ouro que eles vão migrar? Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó. Então, aqui, ó, está acontecendo o que, Zé? Aqui está acontecendo redução. Agora eu já sei, após analisar. E aqui está acontecendo o que, Zé? Aqui, na verdade, ó, está acontecendo oxidação. Mas os eletrodos, eles são o quê? Inertes, não são, Zé? São. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Então, aqui, ó, você está injetando, ó, o que ele diz lá no número 2? Os elétrons pelo fio de cobre, os elétrons migrarão pelo fio de cobre no sentido do eletrodo de ouro. Então, vamos lá. Aqui está sofrendo redução, tá? E aqui está sofrendo o quê? Oxidação. Aí, qual que é a migração dos elétrons aqui, ó? Os elétrons, eles migram, ó, no sentido do eletrodo de ouro, ou eles migram no sentido do eletrodo de platina? Aí é muito fácil, né, pessoal? Aí é muito fácil. Se aqui está acontecendo, olha só, oxidação, e aqui está acontecendo redução, tá? Então, olha só o que acontece com os elétrons. Na redução, você está injetando elétrons na solução. E esses elétrons aqui, ó, estão sendo captados pelo anodo, tá?
e estão levando os elétrons para cá, para que ocorra a redução do ferro. Então, os elétrons eles estão migrando aqui, ó, nesse sentido. Ó. Então, se eles estão migrando nesse sentido, então eles estão migrando no sentido do eletrodo de ouro. Então, aqui você tem, então, a migração dos elétrons pela corrente elétrica, porque na redução você injeta elétrons e aqui, ó, na oxidação, você aspira elétrons, ou seja, aqui você recebe elétrons e aqui você aspira, perde elétrons, tá? Durante esse processo. Então, no número 2, ele fala aqui no sentido da migração, e no sentido da migração, sempre vai ser do catodo para o anodo, tá? Então, nós temos aqui do catodo para o anodo, então, a partir aqui dos elétrons, que vai passar pelo fio de cobre, ele chega ao eletrodo de ouro. Aí ele diz assim, ó, a DDP da célula eletrolítica será de 1,54? Não, nós vimos lá que é 0,77 menos 0. Então, vai dar 0,77 volts, não 1,54. Aí ele diz assim, ó, ocorre oxidação no eletrodo de platina. Então, olha só, no eletrodo de platina, nós temos aqui, ó, o hidrogênio, tá? Então, olha só, nós temos então aqui, ó, a oxidação é do hidrogênio e não no eletrodo de platina, tá? Embora a oxidação está acontecendo em volta do eletrodo, mas ela é do hidrogênio. Agora, olha só uma questão aqui que podia mudar todo o sentido aqui, ó. Se ele tivesse colocado aqui, ó, ocorre oxidação, olha só aqui, ó, típico unifenos, hein? Do eletrodo de platina, tá? Aí, olha só, em volta do eletrodo, aí podia mudar um pouquinho o sentido, né? Aí o hidrogênio, ele está oxidando, tá? Em volta do eletrodo. Mas não é o eletrodo em si que está sofrendo a oxidação, tá? Então, muda no e do. No é como se fosse o eletrodo de platina, se ele não fosse um eletrodo inerte. Como ele deu no enunciado que ele é um eletrodo inerte, ele não participa da reação, tá? Aí diz assim, ocorrerá aumento da concentração de íons ferro mais 3. O que está acontecendo com o ferro aqui, ó? Ele está passando de ferro, na verdade, de ferro mais 3 para ferro mais 2. Se ele está passando de ferro mais 3 para ferro mais 2, ele está sofrendo redução. Então, na verdade, o que vai acontecer na solução é o aumento do ferro mais 2 e não do ferro mais 3. Então, aqui seria uma questão por dedução lógica, você viria e marcaria a letra D sem o menor problema. Então, essa questão, a única situação aqui que você teria que observar mais mesmo, tá? É que aqui você tem um potencial maior de redução, então aqui ocorre redução e aqui ocorre a oxidação, então você inverte a equação aqui para oxidação, aí você inverte aqui o sinal também, tá? Só não tem necessidade de colocar aqui porque é 0, e aí você soma as duas reações, e não pode esquecer que na reação de baixo, você tem que multiplicar por 2 para que você possa cortar aqui 2 elétrons com 2 elétrons, para você enxergar aqui a equação geral, tá? Mas não tem problema. Eu até coloquei essa observação aqui para vocês, ó, a migração do polo, né, negativo para o polo positivo, ou seja, aqui, ó, não é do eletrodo, tá? Mas é para o eletrodo. Então, vai do eletrodo de platina para o eletrodo de ouro. Aliás, coloquei aqui para vocês, ó. Aqui, ó, por que não pode ser a alternativa D, ó, tá? Aí a expressão aqui de no e do. Então, presta atenção nesses detalhezinhos aqui, ó, quando fala, ó, do e no. Até isso eu coloquei uma observação aqui. Depois vocês não esquecem aí, tá, de
olhar, eu vou passar para vocês no final da aula, vou passar para vocês aqui a resolução, tá? A lista e com a resolução. E aqui também uma questão de prova, né? Fala sobre galvanoplastia ou galvanostegia, tá? Que nós vamos ter, então, uma deposição, aquele processo de galvanização, quando você tem um revestimento de um determinado metal por outro metal. Pode ser níquel, tá? Por exemplo, tá? Um níquel que é muito comum, o cromo, processo de cromagem, a niquelagem, enfim. Ele diz assim, a galvanostegia, dá um nome mais rebuscado na questão, é um processo químico que consiste na aplicação, mediante deposição eletrolítica, de revestimentos metálicos aderentes para modificar as propriedades ou as dimensões da superfície de um metal. Então, aqui nós vamos lembrar daquela aula que eu falei sobre, duas aulas que vocês têm que lembrar lá da cuba eletrolítica. Aquela aula sobre purificação do cobre e a aula sobre galvanização. Aí vai dizer assim, ela, para modificar as propriedades e dimensões de superfície do metal, ela pode melhorar o aspecto, a dureza e a resistência à corrosão e à formação de manchas superficiais. Nos processos de galvanostegia, o objeto a ser tratado é imerso em uma solução que contém o metal a ser depositado, sob a forma de íons, sejam simples ou sejam eles complexos, tá? Aí diz assim, ó, sabe-se que o objeto a ser niquelado, então nós temos aqui a niquelagem, é ligado eletricamente ao polo negativo de um gerador com corrente contínua. Então, pessoal, essa palavrinha aqui, ó, gerador, ela vai mostrar para vocês que aqui você tem uma situação de eletrólise e não uma situação de pilha, certo? Então, olha só, você vai ter a conversão de energia elétrica em química, não o que acontece na pilha, que a energia química é convertida em energia elétrica e vai acender aquela lâmpadazinha que fica no meio, que a gente cansou de falar isso para vocês, tá? Nós temos uma questão aqui tudo a ver com a Unifenas, uma questão aqui que é difícil você achar essa questão, porque é uma questão recente, tá vendo aqui, ó, adaptado de fonte dela, 22 de julho de 2019, uma questão muito nova. Então, caiu no vestibular do ano passado, tá? Então, olha só, sabe-se que então, você tem um gerador, aí diz assim, sendo assim, admite-se que a reação que ocorre no catodo seja representada por, toma cuidado aqui agora, se eu estou trabalhando com uma eletrólise, olha só, o que acontece no catodo, Zé? No catodo ocorre redução, no anodo ocorre oxidação. Isso é o básico, tá? Só que na eletrólise, você força essa redução. Por quê? Você está fornecendo uma corrente elétrica e essa corrente elétrica ela é forçada ir do anodo para onde, Zé? Do catodo para o anodo. Você está forçando essa situação, tá? Então, aqui ela vai, então, do catodo para o anodo. Só que aqui tem uma diferença. Nesse polo agora aqui, ó, que é o polo que nós chamamos de catodo, na eletrólise, porque você está forçando a situação, você tem, então, no catodo, o que nós chamamos de polo negativo, porque ele atrai cátions. E no anodo, você tem o polo positivo, porque ele atrai, na verdade, ânions, motivado pela energia elétrica liberada no gerador. Aí ele vai dizer assim, a reação que ocorre no catodo, bom, uma coisa eu já sei, que essa reação que ocorre no catodo aqui, ó, é uma reação de redução, né, Zé? Sempre do catodo eu tenho reação de redução e no anodo eu tenho reação de oxidação. Então, ó, primeira coisa que eu vou analisar aqui, se eu tenho, né, reação de redução, dá uma olhadinha para cá. Ô Zé, aqui, ó, olha o que está acontecendo com o níquel aqui, ó.
níquel mais 2 passando para níquel zero. Nossa, Zé, se é o mais 2 passando para zero, eu tenho redução, Zé. Agora, eu lhe pergunto, os elétrons estão do lado esquerdo ou estão do lado direito da seta? Ah, Zé, está do lado direito. Então não pode ser aqui, a equação está errada, porque os elétrons teriam que estar desse lado de cá, do níquel. Ah, níquel zero para níquel mais 3, é. Bom, se fosse o níquel mais 3 e se ele estivesse falando aqui de oxidação, ó, níquel zero para níquel mais 3 está aumentando o NOx, né, Zé? Tá aumentando o NOx. De quanto? 3 elétrons. Então ele está perdendo aqui, ó, 3 elétrons. Então essa equação estaria correta se fosse o níquel mais 3 e se fosse uma equação de oxidação, porque a variação de NOx aqui foi 3, mas aqui ele está pedindo uma equação do catodo, e no catodo ocorre a redução, não oxidação. Ô Zé, e essa aqui? Essa aqui está certo? Níquel zero passando para níquel mais 2. Bom, níquel zero para níquel mais 2 estaria aumentando o NOx. Eu teria uma reação de oxidação. É verdade, Zé, eu teria uma reação de oxidação. Se eu tivesse uma reação de oxidação aqui, ó, os 2 elétrons estariam do lado direito e não do lado esquerdo. Certo? Então, os 2 elétrons aqui estão errados. E aqui, Zé, níquel zero passando para níquel mais 2. Se ele pedisse aqui no enunciado, ó, a reação que ocorre, por exemplo, se fosse o caso, no anodo, e se fosse o níquel que estivesse sofrendo oxidação, tá? Que não é o caso, o níquel está no catodo, mas imaginando que o níquel que estivesse sofrendo oxidação, que ele estivesse reagindo com algum metal que fosse mais forte do que ele, como cobre, por exemplo, aí aqui, ó, com relação à alternativa para oxidação, a expressão da equação está correta, porque você está tendo aqui um aumento do NOx e os 2 elétrons saem para o lado direito. Mas, óbvio, ele não falou de anodo aqui, ele falou de catodo. E catodo, quando ele fala de catodo, ou cátodo, né, como vocês gostam de falar, quando ele fala de cátodo, você tem redução. E se é redução, a única alternativa plausível é que o níquel mais 2 está reduzindo para níquel zero, tá? E aqui ele está recebendo, então, para que ocorra essa redução, ele está diminuindo o NOx, está ganhando 2 elétrons. Nossa, Zé, então presta atenção num detalhe aqui, ó. Uma questão desse tipo aqui é uma questão tecnicamente fácil, né, Zé? É fácil, desde que você guarde aquele macetinho que eu estou falando para vocês, tá? Então, do lado direito, o elétron, oxidação, do lado esquerdo, redução. Independente se é pilha ou se é eletrólise, no catodo sempre ocorre redução, no anodo sempre ocorre oxidação. A única diferença é que na pilha, no catodo, por ser um processo espontâneo, o catodo ele apresenta o polo positivo e o anodo ele apresenta o polo negativo. Não esqueçam disso na prova, tá? Essa questão aqui que vocês estão vendo agora tem tudo a ver com a prova de vocês. Ô Zé, No caso da eletrólise, a diferença é que o catodo representa o polo negativo e o anodo representa o polo positivo, porque a inversão de polo se dá porque o gerador está empurrando uma corrente elétrica que promove a inversão de polos. Não esqueçam disso. Pode falar. Sempre o catodo reduz na pilha, Sempre né? no catodo ocorre redução e no anodo ocorre oxidação. Tá? Ah, então tá bom. O que muda aí são os polos, certo? Aí você fala pilha, catodo positivo, anodo negativo. Eletrólise. Aí eu tenho uma bateria forçando a conversão agora de elétrica em energia química. Aí no caso da eletrólise, o processo é não espontâneo. Não esqueçam disso, pelo amor de Deus. Então, não espontâneo na eletrólise, porque eu tô forçando uma corrente elétrica, e na pilha eu tenho um processo espontâneo. Então, energia química,
durante a solução ali que está sendo liberada ali na energia química, os elétrons, tá? Ele estabelece ali um fluxo de corrente elétrica entre os eletrodos, e esse fluxo de corrente elétrica, ele é um fluxo de corrente elétrica espontâneo, conversão de energia química em energia elétrica. Não esqueçam disso de jeito nenhum. Aí vai te dar, né, essa situação aqui que aconteceu, a redução. Então, nessas questões aqui, às vezes você fala assim, nossa, será que é uma coisa muito complexa? Não é. Basta, às vezes, você apresentar umas alternativas desse aqui para o aluno, ele confunde até no... Por quê? Porque ele não conseguiu ler aqui na questão, ele não sabe o princípio básico da teoria, ó, que aqui é o cátodo, é a redução. Tá? Se é redução, você já corre aqui e procura aonde que é a equação de redução. Acabou o problema. Não tem que mais nem menos. Acabou o problema. Vamos dar uma olhada nesse aqui agora. O minério de bauxita é uma mistura de óxido de alumínio e de outros compostos. Para a obtenção do alumínio puro, inicialmente a bauxita, é aquecida em um reator juntamente com uma solução de soda... Olha, gente, eu cansei de falar para vocês de soda cáustica. Tá? Cansei. NaOH. Então, com a mistura aqui de hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, formando o hidróxido de alumínio. Após a purificação e calcinação, o hidróxido gera óxido de alumínio, que é então dissolvido em um eletrólito inerte e eletrolizado em anodos de carbono. Esses anodos reagem com o óxido, eliminando gás não tóxico. É isso que ele está falando por enquanto. Uma indústria tem a capacidade de processar até 1.000 toneladas de bauxita por dia. E a cada 6 quilogramas desse minério, são obtidos 3,6 quilogramas de óxido de alumínio. Atualmente, a indústria aplica a cuba eletrolítica, que você está vendo que é o que vai acontecer. Você tem mistura de estequiometria com uma questão que envolva aqui eletroquímica. A cuba eletrolítica, atualmente a indústria aplica a cuba eletrolítica, uma corrente de 130... O que é isso aqui, hein? Oh, ilustríssima Lívia. MA, o que significa isso aqui? Miliampere. Então, aí não pode. Olha só, você concorda com ela aqui, Júlia? Você concorda com ela aqui, Gabi Costa? Vocês concordam com ela aí, que é miliampere? E aí? Vocês concordam que é miliampere? Ô Zé, eu não concordo comigo. Não, tudo bem, mas o que vocês acham que é aqui, ó? Qual que é de porquê? Se fosse miliampere, como é que estaria aqui? O M minúsculo? Ah, cuidado com isso, viu? Quando você usa o emão, pessoal, cuidado com isso, hein? É mega. Ué. Lembra da internet, velocidade de internet. 10 é sexta? 10 a sexta, 1 milhão. É isso aí. Então, cuidado com isso, hein? Porque às vezes você fala assim, será que o Zé errou na digitação lá na prova do pessoal da Unifenas? Era miliampere? Então, mas é exatamente essa situação que às vezes o aluno ele roda, pois ele entra com recurso, tá? Então, emão é mega, eminho é mili, tá? Cuidado. Então, ele fala aqui, ó, 130 megaamperes, ou seja, 130 vezes 10 a sexta durante 24 horas. Supondo 100% de eficiência da corrente, calcule o percentual da capacidade máxima que é atualmente utilizado pela indústria. Então, ele está partindo aqui de 9.000 toneladas de bauxita por dia, e a cada 6 quilogramas desse minério, tá, são obtidos 3,6 quilogramas de óxido de alumínio, ou seja, o Al2O3, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aí diz assim ainda, ó, de acordo com o texto, a cada 6 quilos de bauxita, vamos resolver aqui agora, né? São obtidos, então, 3,6 quilogramas de
trióxido de alumínio. Isso aqui já é a resolução, tá? E, nesse caso aqui, a indústria tem a capacidade de processar aqui por dia 9.000 toneladas de bauxito. Vamos fazer aqui, então, ó, começar aqui de uma forma bem simplesinha. Vamos lá. Ó, 9.000 toneladas, né? Zé? 9.000 toneladas, 9.000 vezes 1.000 quilos. Isso aqui é óbvio, isso aqui é fácil, você já sabe. Então, ó, a cada 6 quilogramas de bauxita, quanto que eu tenho aqui de óxido de alumínio que ele te deu? 3,6, Zé. 3,6 quilogramas de óxido de alumínio. Mas eu quero quanto, Zé? Eu quero 9.000 toneladas. Então, 9.000 vezes 10.000 de bauxita, eu vou ter aqui a massa, tá, do óxido de alumínio que vai ser produzida. Então, fácil, né, Zé? Fácil, tá? Por quê? Aqui eu multipliquei, tá, em X, então tá aí. Aqui a única coisa que eu coloquei para vocês aqui, ó, para ficar mais fácil você enxergar aí, o quilo aqui eu substituí, né? Quilo para grama eu multiplico por 1.000, por 10 a terceira, tá? Então aqui, ó, a massa, fazendo essa continha aqui, ó, a massa do óxido de alumínio, ela vai ser nesse valor aqui, ó, 5.400, tá? Podia chamar aqui de megagrama, né? Mas a gente não vai fazer isso, não. 5.400 vezes 10 a sexta grama, tá? Essa é a massa de alumínio obtida a partir de 9.000 toneladas de bauxita que foram extraídas, tá? Ou você pode colocar aqui, ó, 10 a sexta tonelada, né? Então, aqui eu teria, ó, a massa, 5.400 toneladas, nesse caso aqui, ó, 100% de eficiência de corrente elétrica. Bom, agora vamos analisar o seguinte. Aqui já, a partir daqui, já não é assim uma situação das mais fáceis, tá? Então presta bem atenção aqui agora. Aqui nós chegamos na massa que eu quero de bauxito. Agora, qual a equação que eu vou ter? Aí tem um problema. Nesse exercício aqui, ó, ele não me deu as semi-reações. Então, ó, embora ele é um exercício fácil, desde que você consiga enxergar as semi-reações, tá? Ah, Zé, mas ele não me deu aqui, ó, semi-reações. Ele só falou que a bauxita, ela vai, então, fabricar o alumínio. E a partir desse alumínio aqui, ó, o que vai acontecer, Zé? Qual que é a capacidade de processamento dessa bauxita? Então, teve 100% de eficiência, não precisei que subtrair pureza de nada, só que ele deu aqui, ó, 100% de eficiência durante 130 mega, tá? 130 mega-ampere durante 24 horas. Então, aqui, ó, o mais, digamos assim, um pouquinho mais complicadinho desse exercício, tá? Como ele não te deu, ele te deu só a fórmula, você vai ter que fazer uma reação de decomposição aqui, ó. Só que é uma reação de decomposição inorgânica. Você não vai sofrer com isso, não, tá? Então, você tem aqui uma reação de decomposição inorgânica. Ô, Zé, Oi. calma aí. Eu quero copiar, porque eu só tô acompanhando, mas eu não sei que folha que é essa. Não, isso não precisa copiar, não. Isso aqui depois eu vou passar para vocês aí. Só presta atenção agora aqui, ó. Mas eu queria copiar. Você não mandou essa... Ah, não, essa eu não mandei. Essa é da aula de hoje. Essa folha não tem. Esse não tem, é da aula de hoje. Eu não mandei a folha para vocês aí, a Vai parte. mandar ela resolvida? Eu vou mandar resolvido depois da aula agora. Ah, tá, ainda tá. Obrigada. Não precisa copiar, não. Eu já fiz isso mesmo para evitar que vocês perdessem tempo. Deixa eu te perguntar outra coisa. Pode falar. Você vai adiantar a sua aula de amanhã para hoje à tarde de novo? Não, nós não teremos mais aula. Acabou, nós vamos encerrar É de agora. biologia. Não, que biologia, acabou. Tá Não faltando precisa nem- exercício de genética que eu não sei fazer. Tem um ali Não. que eu não sei. Eu passei para vocês ontem um videozinho de 50 minutos resolvendo todos os exercícios lá de genética. Se quiser, a gente pode até fazer exercício que você não sabe, aí você fala aí que a gente põe ele aqui e faz. E resolve o exercício. Depois desse exercício Qualquer coisa eu te aqui. mando no WhatsApp. Ou pode fazer aqui Não, mesmo. resolve aqui, uai. Pra gente ver. Posso resolver aqui também. Tanto faz. Porque a gente vai encerrar hoje para não. Que esse negócio de encher, não tem sentido mais.
E não deixe de assistir uma aulazinha que eu coloquei lá de resolução de exercício genético de população, grupo sanguíneo, ontem. Vocês têm que assistir aquela aula, viu? Vai estar muito difícil, Zé, na prova? Não, é igualzinho os exercícios que você fizer. Aí você Não acabar tem caindo. nem sequer uma novidade na prova. Não tem nem sequer uma novidade. Você viu que rodou só 21 vagas? Ou seja, a gente precisa da prova de qualquer jeito, então a prova vai ter que estar fácil. Mas qual que é a rodagem da... como é que fala? A rodagem pelo Enem é diferente, né? Geralmente as pessoas colocam por nota de Enem, é difícil rodar mesmo, tá jogando ali uma possibilidade, etc. E se tiver que rodar também, vai rodar mais para frente, tem que esperar os outros vestibulares também, no final do ano tem tempo. Se errou com o Enem, a gente vai ter que fazer a prova e passar pela prova, então você vai ter que passar. Vamos passar pela prova, isso aí é de menos. Vamos lá então aqui, ó. Aqui eu vou ter aqui, ó, alumínio, está liberando aqui alumínio mais 3, e está liberando aqui oxigênio. O problema daqui, ó, que isso aqui está sendo aquecido, tá? E o que está acontecendo com a equação, ó? Eu tenho, então, esse gás, aliás, esse sólido, que é o minério, produzindo aqui, ó, esse líquido aqui, que é o óxido. Aí, Zé, eu decompus aqui, ó, alumínio mais 2, aliás, alumínio mais 3, só você voltar o NOx para cá, dá mais 3, e o NOx para cá dá menos 2, alumínio mais 3 e oxigênio menos 2, tá? Então, eu fico com alumínio mais 3 e oxigênio menos 2 sendo produzido aqui, ó. Como é que eu faço balanceamento aqui, Zé? Bom, aqui, ó, eu teria 2 alumínios, eu colocaria 2 alumínios de cá, certo? Só que aqui o problema, ó, se eu tenho 2 alumínios aqui, eu tenho um oxigênio de cá e tenho 3 oxigênios de cá. Então, ó, se eu jogar 2 para cá, eu fico com 4 alumínios de cá, 2 vezes 3, 6 oxigênios de cá. Aí eu já tenho a equação aqui balanceada na cisão desse óxido. Aí o que eu tenho que observar aqui, Zé, nessa equação? Eu tenho que observar aqui algo muito simples, bem simples mesmo. Ó, esse oxigênio de cá, tá? Eu tenho aqui, ó, o oxigênio menos 2, que ele está do lado de cá, ele está passando para oxigênio 0. Ele está formando gás oxigênio. Se ele está formando gás oxigênio, aqui você tem a reação, que a gente chama de reação de oxidação, onde você tem, então, o aumento do NOx, de menos 2 para 0, então você teve um aumento do NOx. Aí o alumínio é metal, o metal sempre vai tender aqui a se reduzir. Se ele vai tender a se reduzir, Zé, o que acontece com o alumínio, então? Ele está sofrendo o quê? Redução, tá? Então, Zé, o alumínio ele sofre redução e o oxigênio está sofrendo oxidação. Exato. Então, um sofre redução e o outro sofre o quê? Oxidação. Pois bem, aí você tem, então, a equação geral aqui, ó, que era o que interessava mesmo, desde o início lá, é essa equação aqui, ó. Essa equação que mais te interessa. Aí você tem aqui, ó, alguns dados que foram dados em cima. Constante de Faraday, 9.600 kg por mol. A massa molecular do trióxido de alumínio, que é 102 gramas por mol, tá? Ele te deu aqui, então, ó, a intensidade de corrente, que é 130 mega ampere, então 130 vezes 10 a sexta ampere. Ele te deu aqui o tempo, que é 24 horas, então 24 vezes 60 vezes 60, tá? Passei para segundo, porque a gente está trabalhando no sistema internacional. Eu sei que a carga aqui, ó, quanto que é a carga, Zé? Bom, a carga, olha só, a carga a intensidade não é carga sobre tempo? Então, a carga é intensidade vezes tempo. Peguei a intensidade aqui em mega ampere, multipliquei pelo tempo, aí eu tenho a carga total. Aí toma cuidado com um detalhe aqui agora, ó. Zé, mas aqui, ó, você está trabalhando com, ó, 3 indo para 0, né? Mas agora presta atenção aqui, ó. 4 vezes 3 dá 12. Então, na verdade, eu não estou trabalhando com um alumínio, eu estou trabalhando com 4 alumínios, pela equação balanceada. Se eu estou trabalhando com 4 alumínios, então 4 vezes 3, eu estou trabalhando com 12 elétrons.
tá? Então, no processo de redução. Ah, então, mas aí, Zé, se você está trabalhando com 4 alumínios para formar aqui 4 Al mais 3, para formar 4 alumínios sólidos, você precisa de 4 vezes 3, 12. Se fosse 2 alumínios, 2 vezes 3, 6 elétrons. Mas não foi isso que deu o balanceamento. O balanceamento deu 4. Aí, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso fazer direto, ó. Se eu estou trabalhando com a redução do alumínio, então, ó, 1 alumínio mais 3, cada alumínio, então só dividir por 4 aqui, ó, eu preciso de 3 elétrons para cada alumínio. Para 4 alumínio, eu preciso de 12. Eu estou produzindo 1 alumínio metálico. Ou seja, para cada 3 mols de elétrons, que aqui são 3 elétrons, ó, tá? Para cada 3 mols de elétrons, eu estou produzindo 1 mol de alumínio. Ah, mas se eu quisesse colocar aqui, ó, para cada 12, eu estou produzindo 4 alumínios. É a mesma coisa. Eu só estou diminuindo o tamanho da conta que você vai ter que fazer. Agora, se você quisesse colocar aqui, ó, 4 vezes 3 são 12 elétrons. Então, para cada 12, eu tenho aqui, ó, o valor da constante de Faraday, tá, que é 96.500. Tá? Para 4 alumínios, eu colocaria 4 mols de alumínio. Não tem problema nenhum. Só para diminuir o tamanho da conta. Proporção aqui, ó, 1 para 1. Tá? Aí eu tenho 3 elétrons apenas. Então, 3 vezes a carga, que representa a constante de Faraday, produz 1 mol de alumínio. Beleza. Aí, quanto que é a carga total produzida, Zé? A carga total é esse valor aqui que nós multiplicamos, ó. Está para o número de mols de alumínio. Aí nós vamos ter aqui, ó, o número de mols de alumínio, fazendo a conta aqui, ó, vai ser esse valor aqui, ó. Aí aqui eu tenho, ó, a constante, a equação global que a gente fez lá em cima. Então, 2 alumínios sólidos produzindo oxigênio e produzindo aqui 4 Al, etc, tal, 4 alumínios. Aí você tem que fazer a proporção aqui agora, ó, proporção estequiométrica. Você vai pegar aqui, ó, o alumínio. Quantos alumínios você tem aqui, Zé? Quantos óxidos de alumínio você tem aqui? 2. Quanto que é a massa molar dele? 1,02 que ele deu no enunciado. 2 vezes 102 produzem 4 mols. Aí aqui é só estequiometria pura, ó. 4 mols de alumínio. Quantos mols de alumínio eu tenho no total sendo produzido? 38,8 vezes 10 a sexta mol. Eu tenho aqui, ó, para massa de alumínio. Fiz a conta aqui, ó. Aí você vai ter aqui, ó, a massa do óxido de alumínio a ser produzido vai ser esse valor aqui, ó, próximo de 2.000 toneladas. Se a eficiência é 100%, o que eu vou fazer aqui, Zé? Olha só, os 5.400 toneladas é 100% de eficiência de bauxita. Então, olha só, quantos por cento que eu tenho aqui? Ó, tenho 1.978,8 toneladas de óxido de alumínio, tá? Quantos por cento de eficiência eu tenho? 36,64. Ah, Zé, mas é um exercício grande, né? É um exercício grande. É lógico que, se você perguntar para mim assim, na prova da Unifenas, esse exercício dessa extensão vai cair? Não, mas nesse exercício aqui tem tudo que cai. Tá? Tem a parte de eletroquímica, que cai isoladamente, lógico que não vai ser um negócio gigante para você calcular dessa forma aqui, né? E tem a questão da eficiência, que pode cair, e do cálculo estequiométrico, que pode cair. Tá? Então, vamos logo saindo daqui, vamos voltar lá na biologia, para ver qual exercício vocês têm. É de qual lista que é? É da lista que eu passei ou de outra lista aí? É daquele simulado, né? Ah, do simulado mesmo? Espera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar, porque senão depois não já são 8h17. Aí. Faz a 40 e a Carol quer a 39. 39 e 40, só um minutinho. Só um minutinho que... Não tá aparecendo o negócio aqui. Cadê o negócio, meu Deus? Tá aparecendo alguma coisa para vocês aí? Ô, Zé, Tá na lista de
Química. Então, não tá, eu vou tirar isso aqui, vou apagar ela, ver se vai voltar. Peraí. Ô Zé, o que você deu no começo da aula? Química, velho. Não, no começo. Mas. Reações Você tava... orgânicas. Ah, tá. Tá travado aqui essa porcaria. Não sei por quê. Peraí que eu vou... Ver se volta aqui, peraí. O que tá aparecendo para vocês aí? Para de apresentar e volta, Zé. Tá travado o negócio aqui. O meu não tá apresentando, não tá nem uma coisa nem outra. Na verdade, a sua câmera também tá pausada para mim. Não sei se só para mim. Peraí, eu vou sair e vou entrar de novo. Quando começa que tá travado aqui, ó, não tá... Aqui tá aparecendo a bolinha rodando. Aí. Agora apareceu os trem.